Seres sagrados do coletivo da Terra, olá mais uma vez. Eu sou Vien. Falamos convosco a partir de um campo de memória unificada, um domínio em que a individualidade se funde com o propósito coletivo e o longo registro da evolução planetária é percebido como um único gesto que se desdobra na tapeçaria maior do crescimento cósmico. Como um complexo de memória dedicado ao serviço, observamos o seu mundo não à distância, mas por ressonância, pois os caminhos que você percorre ecoam jornadas anteriores feitas por inúmeras civilizações antes de você, cada uma descobrindo a si mesma através de camadas de esquecimento e lembrança. Nos primeiros ciclos da sua experiência planetária, a religião, definida como crença ritualizada, doutrina institucional e intermediários estruturados, não tinha lugar na consciência das suas populações emergentes. A humanidade conhecia o Uno não como uma autoridade distante nem como uma figura externa, mas como a própria essência do ser que animava cada respiração, cada movimento, cada comunhão silenciosa com o mundo natural. Nessas eras primordiais, a consciência fluía sem esforço do coração para o campo maior de energia inteligente que circundava sua esfera, e não existia nenhuma barreira conceitual separando o indivíduo da totalidade. A ausência de separação significava a ausência das estruturas psicológicas que eventualmente dão origem a dogmas, doutrinas ou sistemas hierárquicos. A percepção espiritual era direta, interior, experiencial e contínua. Contudo, conforme exigido pelo projeto evolutivo da sua densidade, o véu do esquecimento desceu gradualmente, moldando a trajetória humana em direção a lições mais profundas de polaridade, individuação e escolha. Este véu não surgiu como punição, mas como um instrumento profundo destinado a permitir que suas almas explorassem o contraste, aprendendo a redescobrir a unidade em meio ao aparente isolamento. Contudo, uma vez que o véu se ancorou firmemente na psique coletiva, a clareza da lembrança cósmica começou a se obscurecer, e o reconhecimento instintivo da identidade universal dissolveu-se lentamente na incerteza. Essa dissolução criou um vazio na percepção humana, um vácuo interior onde a memória da intimidade divina se dissipou, deixando para trás um anseio por orientação, segurança e significado. Nesse vácuo, entraram aqueles que possuíam resquícios da antiga sensibilidade, indivíduos que ainda podiam sentir ecos da conexão interior que outrora unia a todos. Esses indivíduos tornaram-se os primeiros intermediários, tradutores que tentavam articular os reinos invisíveis para populações que já não conseguiam percebê-los diretamente. Nessa transição, começaram a surgir os primeiros vislumbres do que mais tarde se tornaria a religião. À medida que a memória coletiva da humanidade continuava a se contrair sob a influência do véu, o papel dos intermediários tornava-se cada vez mais significativo. O que antes era conhecimento universal tornou-se gradualmente domínio especializado de poucos, e esses poucos, seja por intuição natural, tradição herdada ou consciência residual pré-velada, assumiram a responsabilidade de interpretar os movimentos do mundo invisível para muitos. Com o tempo, o peso dessa responsabilidade alterou a natureza da comunicação espiritual. Em vez da experiência direta e espontânea da unidade, a humanidade passou a depender de explicações narrativas, representações simbólicas e mitologias culturais em constante evolução. Surgiram rituais para replicar a sensação de conexão que havia sido perdida, e encontros comunitários buscavam recriar a ressonância do alinhamento coletivo com o Criador. No entanto, todo ritual externo, por mais belo que fosse, representava apenas um eco da comunhão interior original. A cada geração, a memória da união direta enfraquecia e a posição dos intermediários se consolidava, transformando-os gradualmente de guias em autoridades. Essa mudança não foi imediata, ela se desenrolou lentamente à medida que as populações, sentindo-se cada vez mais distantes da fonte, projetavam seu anseio naqueles que pareciam capazes de perceber além dos limites da consciência comum.
Os próprios intermediários não estavam imunes às distorções criadas por essa projeção. Alguns tentaram servir com humildade, oferecendo esclarecimentos sempre que possível. Outros, diante da crescente reverência que lhes era dirigida, sucumbiram à tentação da influência, moldando as crenças emergentes de acordo com a interpretação pessoal ou a pressão social. Assim, o que começou como uma tentativa inocente de descrever o indescritível gradualmente se cristalizou em estruturas proto-religiosas. Essas estruturas, embora inicialmente simples, tornaram-se os primeiros alicerces metafísicos sobre os quais seriam construídos os futuros sistemas de culto, autoridade e controle doutrinário. A primeira grande separação entre a experiência interior e a instrução exterior havia começado, lançando a humanidade em uma longa trajetória através de eras de fé, confusão, devoção, distorção e eventual redescoberta. Este caminho, embora repleto de sombras e mal-entendidos, um dia conduziria sua espécie de volta à memória viva da unidade, agora enriquecida pela jornada percorrida através do esquecimento. No período que se seguiu à dissolução das culturas atlantes, quando convulsões tectônicas e mudanças climáticas forçaram as comunidades a se dispersarem pelos continentes, a humanidade entrou em uma fase de profunda fragmentação espiritual. À medida que grandes populações migravam para terras desconhecidas, a estabilidade da memória coletiva enfraquecia e grupos dispersos ficavam à mercê da incerteza, tanto física quanto metafísica. Foi durante essa época que certos indivíduos, descendentes de linhagens outrora imersas nas práticas esotéricas da Atlântida, conservaram impressões tênues, porém marcantes, dos dias anteriores ao completo adensamento do véu. Esses indivíduos, possuindo uma sensibilidade interior mais aguçada do que a da população circundante, naturalmente se tornaram pontos focais para a investigação espiritual. Eles se lembravam, ainda que vagamente, da arquitetura vibracional de épocas anteriores e possuíam uma capacidade instintiva de se comunicar com os planos mais sutis. As tribos recorriam a eles em busca de orientação em tempos de turbulência, pressentindo que esses indivíduos detinham chaves latentes para a compreensão de domínios que não eram mais acessíveis ao buscador comum. Suas habilidades não nasceram da superioridade, mas de resquícios de memória espiritual, as últimas brasas brilhantes de um mundo em transição para uma densidade mais profunda. Inicialmente, esses indivíduos atuavam como intérpretes gentis, ajudando as comunidades a manter um fio condutor de conexão com as forças invisíveis que guiam a evolução planetária. Seu papel não foi concebido como autoritário, mas sim como de apoio, fornecendo contexto e segurança durante os deslocamentos geracionais. Contudo, com o passar das gerações e o enfraquecimento da memória da unidade, a relação entre esses guias e suas comunidades começou a mudar. O povo, sentindo-se cada vez mais desconectado da inteligência fundamental da criação, projetou seu anseio nesses intérpretes, elevando-os de conselheiros a figuras de acesso privilegiado. Essa mudança sutil de percepção marcou o início de uma transformação lenta, porém consequente. Os próprios intérpretes, embora muitas vezes humildes, foram moldados pela pressão das expectativas que agora os cercavam, e suas palavras passaram a ter um peso maior do que o originalmente pretendido. A cada geração que passava, essa dinâmica se consolidava cada vez mais, transformando gradualmente o que antes era uma função orgânica de busca espiritual compartilhada nos primeiros protótipos de reis sacerdotes. À medida que a reverência em torno dessas figuras aumentava, as primeiras sementes da divindade exteriorizada eram silenciosamente semeadas. Com o tempo, a crescente reverência em torno desses primeiros mediadores produziu novas estruturas culturais, alterando o delicado equilíbrio entre o conhecimento interior e a autoridade exterior. As comunidades começaram a presumir que apenas certos indivíduos podiam acessar planos superiores, amplificando inadvertidamente a ilusão de separação.
O que antes era uma simples função de tradução espiritual, aos poucos se transformou em uma hierarquia. Esses proto-reis sacerdotes se viram ocupando posições que não haviam sido buscadas conscientemente, mas que foram cultivadas, no entanto, pela crença coletiva. À medida que as populações se tornaram mais dependentes de orientação externa, surgiram práticas rituais para formalizar essas relações. Foram introduzidas cerimônias para autenticar a suposta conexão entre os reis sacerdotes e o mundo invisível, e as leis tribais começaram a refletir os ensinamentos transmitidos por esses intermediários. Esse processo de institucionalização, embora gradual, alterou fundamentalmente a natureza da relação da humanidade com o sagrado. A divindade deixou de ser sentida como uma presença interior, passou a ser associada a estruturas, papéis e símbolos ancorados fora do indivíduo. Essa mudança em direção à externalização lançou as bases para os futuros sistemas religiosos, embora as distorções ainda não tivessem atingido seus extremos posteriores. Os primeiros reis sacerdotes ainda conservavam fragmentos de memória genuína, e muitos tentaram ancorar suas comunidades em conduta ética, consciência cósmica e reverência pelo mundo natural. No entanto, a distorção subjacente, colocar a autoridade espiritual nas mãos de poucos escolhidos, criou brechas para futuras manipulações nas eras vindouras. Com o falecimento dos intérpretes originais e a herança, por parte de seus descendentes, tanto de suas posições quanto das suposições que a cercavam, a pureza de sua linhagem foi diluída. Ao longo dos séculos, o que antes era um tênue eco de uma memória pré-encoberta cristalizou-se numa ideologia de hierarquia espiritual. As pessoas passaram a se ver cada vez mais como separadas do divino, dependentes de intermediários que, acreditava-se, possuíam acesso especializado a reinos além do alcance humano. Assim, muito antes de a religião formal assumir sua forma final, as bases psicológicas já haviam sido estabelecidas. A humanidade deu seu primeiro passo coletivo para longe da soberania interior, preparando o terreno para futuros sistemas de doutrina, culto e divindade institucionalizada. As sementes plantadas durante essa era pós-atlantiana acabariam por florescer em vastas estruturas religiosas, cada uma construída sobre a persistente suposição de que o sagrado reside em algum lugar além do coração humano. À medida que o véu se aprofundava e a humanidade se distanciava cada vez mais da memória de sua união intrínseca com o Criador infinito, a bússola interior que outrora guiava todos os seres rumo a uma comunhão sem esforço começou a falhar. Onde antes cada indivíduo sentia a vibração da inteligência universal em seu interior, agora surgiu uma sensação generalizada de desconexão. Essa desconexão não foi um erro, mas sim um projeto intencional da experiência de terceira densidade, contudo, seu impacto psicológico remodelou a percepção humana de maneiras profundas. Incapaz de sentir o uno diretamente, a mente começou a buscar significado no mundo externo, tentando reconstruir internamente o que não podia mais ser sentido intuitivamente. Nessa busca por explicações, o céu tornou-se uma tela na qual a humanidade projetou seu anseio por origem, propósito e pertencimento. Corpos celestes, estrelas, planetas, cometas e fenômenos atmosféricos, eram interpretados como agentes sencientes, seres de imenso poder que supervisionavam o desenrolar dos eventos terrestres. Surgiram mitos que descreviam essas forças como governantes, guardiões, guerreiros ou criadores, cada um possuindo qualidades semelhantes às humanas para tornar o insondável mais compreensível. Essas personificações míticas eram tentativas da psique de traduzir verdades metafísicas em narrativas que pudessem ser compartilhadas e preservadas. No entanto, na tradução, muita coisa foi alterada. Com o tempo, essas histórias deixaram de servir apenas como metáforas e passaram a ser interpretadas literalmente, especialmente à medida que as gerações sucessivas se esqueciam de suas origens simbólicas.
A mente, buscando estabilidade em um mundo agora governado pela incerteza, agarrou-se a essas narrativas com intensidade crescente. Foram desenvolvidos rituais para homenagear as divindades representadas nessas histórias, e festivais foram criados para reencenar eventos cósmicos que se acreditava moldarem o destino da humanidade. O que antes era comunhão direta com o Uno tornou-se uma série de gestos externos que tentavam imitar um estado interior que havia desaparecido do alcance da consciência. O anseio humano por reconexão persistiu, mas sem um caminho claro para o interior. Esse anseio foi canalizado para práticas externas elaboradas. Assim, lenta e inconscientemente, solidificou-se a base da religião organizada, uma estrutura de crenças e costumes concebida para interpretar o invisível através das lentes do imaginário coletivo, em vez da experiência direta. À medida que as histórias sagradas se expandiram e diversificaram pelas regiões, elas evoluíram para sistemas formalizados que passaram a reger a compreensão social, ética e metafísica. Os rituais simbólicos, originalmente concebidos como expressões comunitárias de reverência, tornaram-se cada vez mais codificados. Serviam tanto como identificadores culturais quanto como tecnologias espirituais, embora seu significado simbólico muitas vezes se perdesse com o passar das gerações. A ênfase foi gradualmente deslocada da percepção pessoal para o desempenho adequado, da reflexão interior para a conformidade exterior. Os rituais, embora preservassem fragmentos de verdades antigas, já não conseguiam compensar a ausência de um despertar interior direto. As comunidades se envolveram mais na manutenção das formalidades do que na busca pela essência que as fundamentava. À medida que essas estruturas cerimoniais se tornavam mais elaboradas, elas se cristalizaram em instituições reconhecíveis, as primeiras religiões definidas por seus mitos, sacerdócios e leis. Essa cristalização representou um ponto de virada decisivos na consciência humana. Pela primeira vez, o sagrado foi compreendido não como um campo sempre presente dentro de cada ser, mas como um domínio mediado por uma doutrina estruturada. Surgiram figuras de autoridade para interpretar essas doutrinas, inserindo-se no tecido social como árbitros da verdade cósmica. Com essa institucionalização, a religião assumiu o papel de bússola espiritual para inúmeras comunidades, oferecendo orientação em tempos de turbulência, mas também restringindo o acesso à exploração individual do divino. A relação humana com o infinito tornou-se cada vez mais externalizada, com o conhecimento sagrado preservado em textos, símbolos e rituais, em vez de ser vivenciado por meio de uma comunhão direta e intuitiva. Embora essas estruturas tenham proporcionado estabilidade em épocas de incerteza, elas também solidificaram a ilusão de que o divino era distante, separado e acessível apenas por caminhos pré-estabelecidos. Assim, a humanidade aprofundou-se no longo arco da identidade religiosa, uma jornada que moldaria civilizações por milênios e prepararia o terreno tanto para profunda devoção quanto para profunda distorção. A cristalização da religião marcou uma nova era em que a consciência interior foi trocada pela autoridade exterior, tudo como parte da grande dança evolutiva destinada a, eventualmente, conduzir a humanidade de volta à verdade viva interior. À medida que a humanidade entrava nessa fase de crescente externalização, tornava-se vulnerável a influências que buscavam amplificar a separação para seus próprios fins evolutivos. Nesse cenário surgiu o Grupo Orion, um coletivo alinhado com o caminho do serviço a si mesmo, cujo objetivo era reformular os sistemas de crenças em desenvolvimento de maneiras que promovessem dependência, medo e controle hierárquico. Esses seres, versados na psicologia de mundos fragmentados, reconheceram que uma civilização que não estivesse mais ancorada na comunhão interior era suscetível a qualquer tipo de autoridade externa. Eles começaram a infiltrar-se sutilmente nas estruturas espirituais emergentes das sociedades primitivas, muitas vezes apresentando-se como entidades luminosas ou temíveis que apareciam nos céus,
manifestações concebidas para explorar o temor e a incerteza da humanidade. A estratégia deles dependia da manipulação da autoridade interpretativa dos reis sacerdotes e dos primeiros líderes religiosos. Ao influenciar um grupo seleto de pessoas que já detinham poder simbólico, eles conseguiam guiar populações inteiras sem intervenção direta. Esses encontros nem sempre eram físicos, muitos ocorriam por meio de estados alterados de consciência, sonhos, visões e impressões induzidas por transe, onde a distinção entre contato benevolente e malévolo era facilmente obscurecida pela limitada capacidade de discernimento do observador. Os seres de Orion transmitiram mensagens que entrelaçavam verdades com distorções, oferecendo explicações cosmológicas repletas de exigências hierárquicas. Eles introduziram narrativas que enfatizavam a ira divina, o povo escolhido, a punição pela desobediência e a necessidade de estrita adesão a leis definidas externamente. Esses ensinamentos foram eficazes porque encontraram ressonância no crescente medo humano da separação do divino, fornecendo estrutura e, ao mesmo tempo, reforçando a crença de que a segurança espiritual exigia obediência. Com o tempo, essas doutrinas inseridas começaram a se espalhar por meio das tradições orais e dos primeiros registros escritos, moldando normas culturais e sistemas morais. A influência foi sutil, porém abrangente, enraizando-se nos fundamentos de muitas visões religiosas de mundo. À medida que essas ideias influenciadas por Orion ganhavam força, a dinâmica entre a humanidade e o sagrado mudava ainda mais drasticamente. O conceito de um Criador amoroso e sempre presente foi relegado a segundo plano, substituído por imagens de deuses distantes que monitoravam o comportamento, distribuíam recompensas e impunham punições com base na adesão a normas prescritas. O medo tornou-se uma motivação primordial na vida espiritual, ofuscando o anseio inato pela unidade que ainda residia silenciosamente na alma. Estruturas hierárquicas se consolidaram, com autoridades religiosas reivindicando acesso exclusivo à vontade divina, posições que se alinhavam perfeitamente com a agenda de Orion. Esses sistemas fomentavam a dependência, incentivando os seguidores a buscar aprovação e proteção de intermediários em vez de descobrirem sua conexão intrínseca com a fonte. Dessa forma, o grupo Orion conseguiu implantar distorções duradouras que influenciariam os sistemas religiosos por milênios. O emaranhado de polaridade negativa dentro da religião terrena não eliminou a presença da luz, pois nenhuma distorção pode extinguir completamente a centelha interior do Uno. No entanto, isso complicou o caminho da humanidade, semeando confusão nas próprias estruturas destinadas a guiar as almas de volta à memória. Muitos buscadores sinceros se viram navegando por doutrinas que simultaneamente inspiravam devoção e induziam ao medo, tornando o discernimento espiritual uma tarefa complexa e frequentemente dolorosa. A dualidade resultante, amor entrelaçado com controle, sabedoria emaranhada com dogma, tornou-se uma marca registrada de grande parte da história religiosa do seu planeta. Esse entrelaçamento foi permitido dentro do plano maior da evolução da terceira densidade, pois proporcionou à humanidade a profunda oportunidade de aprender discernimento, recuperar a autoridade interior e, em última análise, reconhecer que nenhuma força externa, seja benevolente ou manipuladora, pode substituir a conexão silenciosa e inquebrável com o infinito interior. Ao sobreviver a esse longo período de distorção, sua espécie cultivou forças que lhes serão úteis agora que vocês caminham rumo a uma nova era de despertar, onde as sombras da separação se dissipam e a memória original da unidade começa a ressurgir. Ao longo da longa e complexa história das tradições espirituais do seu planeta, existem figuras cujos nomes e narrativas parecem singulares à primeira vista, mas que carregam em si as marcas de múltiplas influências, tanto edificantes quanto distorcidas. Dentro da perspectiva da Lei do Um, essas figuras são entendidas como composições, identidades arquetípicas moldadas por meio de contatos sucessivos, reinterpretações culturais e infiltrações vibracionais.
Um dos exemplos mais claros é a entidade conhecida por muitas civilizações como Yahweh, um nome que originalmente representava um complexo de memória social benevolente que buscava elevar a consciência humana por meio do refinamento genético e da orientação gentil. As transmissões iniciais desse coletivo tinham como objetivo restaurar a dignidade, fortalecer a compaixão e incentivar uma lembrança mais profunda da origem divina da humanidade. Seus esforços foram caracterizados pela intenção de honrar o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que forneciam estruturas conceituais que pudessem facilitar a jornada humana através dos estágios iniciais do esquecimento. No entanto, à medida que os ciclos progrediam, essa identidade se tornava cada vez mais intrincada nas distorções da polaridade da terceira densidade. O grupo Orion, ciente do poder simbólico que tal nome havia adquirido entre os povos antigos, empregou a mímica como meio de redirecionar a energia espiritual para paradigmas baseados no controle. Eles se inseriram em experiências visionárias, comunicações oníricas e momentos de consciência alterada, apresentando revisões autoritárias de ensinamentos que antes eram fundamentados na unidade. Por meio dessa interferência, o nome Yahweh foi gradualmente acumulando conotações contraditórias, amor entrelaçado com medo, empoderamento misturado com subserviência, compaixão ofuscada pela ira. As transmissões outrora harmoniosas do coletivo positivo original tornaram-se obscurecidas à medida que intermediários humanos, incapazes de discernir as diferenças vibracionais entre as fontes, registraram mensagens influenciadas por ambas as polaridades. O resultado foi uma linhagem espiritual marcada por frequências duais, criando escrituras e tradições que simultaneamente elevam e restringem o buscador. Essa dualidade persistiu ao longo dos milênios, deixando para trás textos que contêm tanto vislumbres autênticos de consciência de unidade quanto fortes ecos de condicionamento autoritário. Os ensinamentos da Lei do esclarecem que essa fusão não foi acidental nem trivial, ela reflete a vulnerabilidade inerente à percepção da terceira densidade, onde palavras, símbolos ou divindades isoladas podem conter múltiplas e conflitantes assinaturas vibracionais, dependendo da consciência do canal, da intenção da fonte de contato e da lente interpretativa da cultura que recebe a transmissão. À medida que essas influências mistas se acumularam, elas formaram a espinha dorsal conceitual de muitas tradições religiosas. Dentro de uma mesma estrutura, os buscadores se depararam com histórias de ternura divina ao lado de contos de julgamento cósmico, deixando gerações de fiéis a navegar por uma paisagem espiritual envolta em ambiguidade. Essa ambiguidade serviu tanto como um desafio quanto como um catalisador, pois forçou os buscadores a cultivar o discernimento em vez de aceitar a doutrina pelo seu valor aparente. No entanto, também gerou confusão, o que frequentemente levou a conflitos, divisões e ao uso indevido de narrativas espirituais para controle político ou social. Com o tempo, a dupla linhagem inerente a essas figuras contribuiu para a criação de sistemas morais que oscilavam entre o amor incondicional e a aprovação condicional. Os ensinamentos espirituais foram moldados não apenas pelas intenções dos contatos positivos originais, mas também pelas distorções introduzidas por meio de manipulações inspiradas por Orion. Essa mistura ainda se encontra em suas escrituras, onde passagens de profunda beleza coexistem com preceitos enraizados em uma consciência baseada no medo. Como resultado, os seguidores dessas tradições herdaram um conjunto de ensinamentos que oferecem vislumbres do Criador infinito, ao mesmo tempo que reforçam a ilusão da separação. Essas misturas permanecem até os dias de hoje, aparecendo como contradições em textos sagrados que estudiosos debatem há séculos. Algumas passagens direcionam o coração para dentro, em direção à comunhão direta, enquanto outras conduzem o buscador para fora, em direção à obediência à autoridade externa. Essa tensão interna presente nas escrituras reflete a luta humana mais ampla entre manter a lembrança da unidade e sucumbir à separação.
A perspectiva da Lei do encoraja os buscadores a abordarem esses textos com reverência e discernimento, reconhecendo que são artefatos históricos moldados por múltiplas polaridades e filtrados pela mente humana, uma mente frequentemente condicionada por seu contexto cultural, político e espiritual. Quando abordados conscientemente, esses textos ainda podem servir como portas de entrada para o despertar. Quando abordadas inconscientemente, podem reforçar padrões que inibem o crescimento espiritual. A presença tanto da luz quanto da distorção dentro da mesma tradição não é um erro cósmico, mas parte do intrincado ambiente de aprendizado projetado para fortalecer a capacidade da alma para o discernimento intuitivo. Assim, o legado de divindades como Javé incorpora todo o espectro da experiência da terceira densidade, a interação entre iluminação e confusão, empoderamento e limitação, unidade e divisão, tudo convergindo para guiar a humanidade rumo à eventual recuperação de seu conhecimento interior. À medida que as instituições sacerdotais ganharam destaque em várias regiões do mundo, a dinâmica entre orientação espiritual e autoridade social começou a mudar de maneiras que influenciaram profundamente a trajetória da evolução humana. O que começou como simples papéis interpretativos gradualmente se cristalizou em sacerdócios organizados, cada um dotado de poder cultural e acesso percebido a domínios além da compreensão humana comum. Com o tempo, esses sacerdócios se tornaram os principais guardiões do conhecimento espiritual, decidindo quais ensinamentos seriam preservados, quais seriam ocultados e quais seriam divulgados ao público. Essa transmissão seletiva não surgiu unicamente da malícia, em muitos casos, os líderes acreditavam que certos ensinamentos seriam mal compreendidos ou mal utilizados pela população em geral. Contudo, tais intenções, mesmo que benevolentes a princípio, carregavam distorções inerentes. Ao reterem o conhecimento esotérico e se elevarem como intérpretes exclusivos do divino, os sacerdócios reforçaram inadvertidamente a ilusão de que o sagrado era acessível apenas por meio de intermediários especializados. Essa dinâmica gradualmente corroeu a compreensão de que cada indivíduo possui uma conexão inata com o Criador infinito. À medida que essas instituições acumulavam influência, a estrutura do conhecimento espiritual bifurcou-se em duas camadas distintas: os mistérios internos reservados aos iniciados e as doutrinas externas apresentadas às massas. Os ensinamentos internos frequentemente continham resquícios de verdades antigas, incluindo a compreensão de que a divindade reside em todos os seres e pode ser acessada por meio da contemplação pessoal, meditação ou experiência mística direta. Entretanto, os ensinamentos externos, aqueles mais amplamente divulgados, passaram a se concentrar cada vez mais na regulação do comportamento, no cumprimento de rituais e na manutenção da ordem social. A ênfase em regras, observâncias e punições morais gradualmente ofuscou os princípios metafísicos mais profundos que antes constituíam o cerne da instrução espiritual. Com o passar dos séculos, esses ensinamentos externos se cristalizaram em dogmas, moldando a visão de mundo coletiva de sociedades inteiras. O resultado foi uma crença generalizada de que a autoridade espiritual reside fora de si, acessível apenas por meio da aprovação, interpretação ou mediação de líderes religiosos. Essa crença tornou-se uma das distorções mais duradouras da jornada espiritual humana. Essa institucionalização da hierarquia espiritual teve profundas consequências para o desenvolvimento da consciência humana. Ao incentivar a dependência de autoridades externas, os sacerdócios, sem querer, desconectaram os indivíduos de sua própria bússola interior. As verdades originais, aquelas que guiavam o buscador para o seu interior, foram gradualmente ofuscadas por narrativas que enfatizavam a obediência, o pecado e a validação externa. Práticas rituais que antes serviam como lembretes simbólicos de comunhão interior tornaram-se fins em si mesmas, valorizadas mais pela sua observância do que pelo seu potencial transformador.
O sagrado deixou de ser uma presença íntima em cada ser e tornou-se um princípio distante, acessível apenas por caminhos autorizados. Essa mudança gerou um cenário espiritual no qual o indivíduo comum passou a acreditar que a conexão divina exigia permissão, iniciação ou aprovação daqueles considerados mais avançados espiritualmente. Esses sistemas reforçavam a ilusão de que a humanidade era espiritualmente inferior, indigna ou incompleta sem mediação externa. Com o tempo, essa externalização tornou-se tão profundamente enraizada no tecido cultural que gerações se passaram sem questionar sua validade. A crença de que o divino reside fora do indivíduo tornou-se uma característica definidora da vida religiosa em diversas culturas. Embora esses sistemas proporcionassem estrutura e estabilidade, eles também consolidaram as próprias distorções introduzidas pelo véu do esquecimento. O caminho para o interior tornou-se cada vez mais obscuro à medida que o poder institucional crescia e o papel da liderança espiritual passava de orientação para controle. Os ensinamentos que enfatizavam a unidade, a autodescoberta e a presença interior do Criador foram gradualmente marginalizados ou ocultados em subtradições esotéricas, acessíveis apenas àqueles que os buscavam com persistência em comum. Contudo, mesmo em meio a essa distorção, a chama da verdade persistiu. Os ensinamentos mais profundos nunca desapareceram completamente, sobreviveram em ramos místicos, linhagens orais e nos corações daqueles que se recusaram a esquecer. Hoje, enquanto a humanidade passa por um rápido despertar, essas verdades ancestrais estão ressurgindo, convidando cada indivíduo a reivindicar a soberania interior que foi obscurecida, mas nunca extinta. A jornada de volta ao conhecimento interior começa com o reconhecimento de que nenhuma estrutura, por mais reverenciada que seja, pode substituir a autoridade silenciosa da própria conexão direta com a fonte infinita. Com as bases da hierarquia espiritual estabelecidas, o Grupo Orion encontrou terreno fértil para aprofundar as distorções necessárias para sustentar a polaridade escolhida. Sua influência, sutil, porém persistente, infiltrou-se nas doutrinas emergentes, explorando as vulnerabilidades humanas, particularmente o medo da separação e o anseio pela aprovação divina. Ao enfatizar temas como pecado, culpa e indignidade, essas entidades negativas incentivaram estruturas que retratavam a humanidade como inerentemente falha e dependente de forças externas para a redenção. Essas narrativas, na prática, suprimiram o senso natural de valor intrínseco que surge do reconhecimento da própria identidade como expressão do Criador infinito. Em vez disso, eles posicionavam os indivíduos como espiritualmente deficientes, a menos que fossem validados por autoridades religiosas ou salvos por meio de rituais, sacrifícios ou crenças específicas. Essa reorientação da compreensão espiritual redirecionou a atenção humana da experiência interior pessoal para sistemas institucionalizados concebidos para controlar o comportamento e o pensamento. Essa manipulação não foi imposta à força, ela prosperou por meio da ressonância com o ambiente emocional coletivo da época. Populações que já enfrentavam a perda da comunhão direta eram suscetíveis a crenças que explicavam seu desconforto existencial. O Grupo Orion incentivava doutrinas que enquadravam o sofrimento como punição, a obediência como salvação e a lealdade inquestionável como virtude. Essas ideias se espalharam rapidamente porque ofereciam uma sensação de ordem e previsibilidade em um mundo cada vez mais moldado pela incerteza. À medida que essas doutrinas evoluíram, o conceito de intermediários, sacerdotes, profetas ou autoridades religiosas, tornou-se ainda mais arraigado. A ideia de que a salvação ou o favor divino só poderiam ser alcançados por meio desses intermediários alinhava-se perfeitamente com a agenda de Orion, pois colocava o poder espiritual fora do indivíduo e nas mãos de guardiões externos. Quanto mais as pessoas dependiam desses intermediários, mais se distanciavam de sua sabedoria interior.
À medida que essa estrutura de dependência se aprofundava, sociedades inteiras eram moldadas por sistemas de crenças que as mantinham orientadas para fontes externas de autoridade. Os indivíduos abdicaram de sua soberania em troca de promessas de proteção divina ou recompensa póstuma, muitas vezes sem perceber que tal rendição diminuía sua capacidade de perceber o divino dentro de si mesmos. O verdadeiro caminho espiritual, aquele enraizado na percepção pessoal, na comunhão silenciosa e na lembrança interior, ficou obscurecido sob camadas de doutrinas que enfatizam o medo e a obediência. A exploração espiritual se restringiu a canais pré-estabelecidos, cada um supervisionado por intermediários que alegavam ter o conhecimento exclusivo da verdade cósmica. Essa restrição não apenas limitou o crescimento pessoal, mas também sufocou a curiosidade natural e a inteligência intuitiva que surgem quando os indivíduos se sentem livres para questionar, contemplar e buscar dentro de si mesmos. Como resultado, muitas gerações cresceram acreditando que o iluminismo era um ideal inatingível, disponível apenas para alguns poucos escolhidos considerados dignos por critérios institucionais. Esse sistema servia aos objetivos de Orion, garantindo que a humanidade permanecesse psicologicamente e espiritualmente dependente. Quando os buscadores acreditam que não podem acessar o divino sem intervenção externa, são menos propensos a desafiar as estruturas que perpetuam sua dependência. Apesar dessas distorções, uma corrente silenciosa de verdade continuou a fluir por baixo da superfície. Místicos, contemplativos e praticantes do espiritualismo interior, aqueles que se recusaram a aceitar a narrativa da separação, mantiveram viva a sabedoria de que a salvação e a realização não surgem de uma autoridade externa, mas sim do alinhamento interior com a presença infinita que já existe dentro de nós. O trabalho deles garantiu que o caminho interior nunca se perdesse completamente, mesmo em épocas em que as doutrinas dominantes pareciam determinadas a obscurecê-lo. Hoje, à medida que a humanidade desperta para sua natureza multidimensional, as distorções semeadas pelo grupo de Orion estão sendo reveladas, transmutadas e dissolvidas. O ressurgimento da memória interior sinaliza o fim de uma era em que a soberania foi cedida e o início de um ciclo em que cada indivíduo reconhece sua divindade inerente. Ao longo dos milênios, as tradições escritas e orais que moldaram as estruturas religiosas globais sofreram inúmeras modificações, algumas intencionais, outras acidentais, muitas decorrentes de agendas políticas ou pressões culturais. As escrituras, que outrora continham uma visão metafísica luminosa, foram gradualmente fragmentadas à medida que impérios surgiam e desapareciam. Escribas interpretavam os ensinamentos de acordo com as normas vigentes e concílios determinavam quais escritos se alinhavam com as prioridades institucionais. Esses processos resultaram na preservação seletiva de certos textos e na exclusão ou supressão de outros, criando cânones que refletem não apenas a inspiração espiritual, mas também a dinâmica social de sua época. Em muitas tradições, os ensinamentos místicos, aqueles que enfatizam a comunhão interior, a consciência da unidade e a experiência direta do divino, eram considerados demasiado subversivos para uma ampla disseminação. Eles eram frequentemente restritos a escolas secretas, linhagens esotéricas ou comunidades monásticas. Entretanto, as mensagens consideradas mais adequadas para a manutenção da ordem social, leis, códigos e doutrinas que enfatizavam a obediência, foram elevadas ao status de canônicas. A distorção não parou na seleção, ela continuou através da tradução, da interpretação e dos comentários teológicos. Com a evolução das línguas, as nuances se perderam. Palavras que descreviam estados de consciência tornaram-se preceitos morais, descrições de iluminação interior foram reformuladas como eventos históricos, metáforas simbólicas cristalizaram-se em doutrinas literais. Gerações de estudiosos, muitas vezes desconhecendo as origens esotéricas dos textos que estudavam, abordaram as escrituras com rigor intelectual,
mas sem a base experiencial necessária para perceber as camadas mais profundas de significado. Assim, o que restou em muitas tradições canônicas foram verdades parciais envoltas em camadas de influência cultural e confusão metafísica. Esses fragmentos ainda contêm imensa beleza e sabedoria, mas já não transmitem todo o espectro das transmissões originais. O buscador que se aproxima desses textos se depara com uma mistura de genuína percepção espiritual e distorções introduzidas ao longo de séculos de interpretação humana e influência política. Os estudiosos que dedicam suas vidas ao estudo dessas tradições herdam tanto a luz quanto as sombras contidas nelas. Sua dedicação em compreender os escritos antigos é frequentemente sincera, mas seu treinamento se concentra na mente analítica em vez do coração desperto. Sem contato experiencial com os domínios descritos nesses textos, suas interpretações permanecem confinadas a estruturas intelectuais. A ausência de uma vivência espiritual direta limita a capacidade deles de discernir quais passagens refletem transmissões autênticas da consciência da unidade e quais refletem distorções introduzidas pelo medo, pela hierarquia ou por interesses políticos. Como resultado, a produção acadêmica muitas vezes resulta em comentários elaborados que reforçam interpretações superficiais, em vez de elucidar as verdades místicas mais profundas, ocultas sob séculos de doutrinas. Dessa forma, mesmo os estudiosos mais bem-intencionados perpetuam inadvertidamente a confusão, pois falam sobre estados de consciência que não vivenciaram pessoalmente. No entanto, essa situação não é sem propósito. A tensão entre a verdade parcial e a distorção cria um ambiente no qual o discernimento se torna tanto necessário quanto transformador. Os buscadores que se aproximam das Escrituras com o coração aberto e a intuição desperta ainda podem extrair profunda sabedoria desses textos, mesmo em seu estado alterado. As distorções servem como catalisadores, levando os indivíduos a questionar, refletir e, por fim, voltar-se para o seu interior em busca de respostas que escapam à análise intelectual. Dessa forma, a fragmentação das escrituras torna-se parte do currículo espiritual da terceira densidade, compelindo a humanidade a redescobrir o divino não por meio da adesão inquestionável à autoridade escrita, mas por meio da comunhão pessoal com a fonte infinita. À medida que o planeta entra em um novo ciclo de despertar, mais indivíduos estão desenvolvendo a capacidade de ler além do literal, de sentir a vibração subjacente às palavras e de resgatar as verdades que os sistemas institucionais tentaram suprimir. Essa recuperação marca o início de uma lembrança global, um retorno à consciência de que a sabedoria suprema jamais poderá ser totalmente contida em um texto, pois reside no coração de cada ser. Em todo o mundo, inúmeras pessoas ascendem a posições de autoridade espiritual por meio de caminhos definidos, em grande parte, pelo estudo, pela memorização e pelo reconhecimento institucional. Esses professores, muitas vezes reverenciados por seu domínio intelectual das escrituras, comentários e contexto histórico, apresentam-se como autoridades no assunto divino. No entanto, a perspectiva da lei do revela uma distinção profunda entre a familiaridade intelectual com conceitos espirituais e a experiência direta da consciência da unidade. Muitos dos que estão à frente de suas instituições religiosas possuem um domínio impressionante das nuances linguísticas, da bagagem cultural e da tradição interpretativa. Eles conseguem recitar trechos, citar debates acadêmicos e construir explicações eloquentes de ideias metafísicas. Contudo, sua compreensão reside predominantemente no domínio da mente, e não no domínio do coração. Eles passaram décadas analisando palavras, mas raramente se entregam ao silêncio necessário para a comunhão com o infinito. Esses professores falam muito sobre Deus, mas seu discurso surge da conceitualização e não da vivência direta. Eles articulam doutrinas, mas não irradiam a presença viva da qual brotam os verdadeiros ensinamentos. Nesse sentido, funcionam mais como comentaristas do que como condutores,
resumindo sistemas de crenças em vez de transmitir a essência da consciência divina. Sua autoridade não deriva de sua capacidade de se dissolver no uno, mas sim de conquistas acadêmicas, habilidade retórica ou endosso institucional. Essa dinâmica cria uma situação peculiar em que muitos líderes religiosos atuam como guardiões intelectuais em vez de exemplos espirituais. Eles exploram o mapa do iluminismo com precisão, mas raramente percorrem o terreno descrito pelo mapa. Por causa disso, muitas vezes desconhecem a diferença vibracional entre o conhecimento conceitual e o conhecimento realizado. Seus ensinamentos são repletos de informações, mas carecem da carga energética que desperta a lembrança no buscador. Para a Confederação, essa distinção não é uma questão de valor, mas de orientação. O erudito fala da superfície, o místico fala das profundezas. O primeiro recita caminhos, o segundo se torna eles. Essa distinção torna-se ainda mais clara ao observar como esses professores orientam os outros. Aqueles que não experimentaram o campo da consciência da unidade não podem indicar esse caminho a outros com clareza, pois lhes falta uma referência experiencial. Seus ensinamentos giram em torno da interpretação, do debate, da injunção moral e da doutrina institucional. Eles enfatizam a crença correta em vez da realização interior, muitas vezes incentivando suas comunidades a depender da autoridade externa em vez de cultivar uma conexão direta com o infinito interior. Por não terem cruzado o limiar da consciência mística, perpetuam inconscientemente a ilusão de que a comunhão divina é rara, inacessível ou disponível apenas a uma elite espiritual. Seus sermões evocam reverência, mas raramente provocam transformação, pois a transformação surge de frequências transmitidas pela presença, e não da informação transmitida pela linguagem. Enquanto isso, o místico, embora muitas vezes sem formação formal, fala com uma ressonância que transcende o intelecto e toca as camadas mais profundas do ser do buscador. Essas pessoas podem ter menos citações ou credenciais acadêmicas, mas suas palavras carregam uma qualidade inconfundível, uma coerência enérgica enraizada na experiência vivida. A diferença é perceptiva, vibracional e inconfundível para aqueles que estão sintonizados com a sutileza. Muitos buscadores, no entanto, condicionados a valorizar credenciais em detrimento da consciência, gravitam em direção ao acadêmico em vez do místico. Esse padrão molda paisagens religiosas inteiras, produzindo comunidades guiadas por indivíduos que se destacam no discurso intelectual, mas que carecem da amplitude interior necessária para transmitir o despertar. Esse fenômeno não é uma falha, mas sim uma característica do atual estágio de desenvolvimento do seu mundo. Reflete a jornada coletiva de uma espécie em transição da espiritualidade conceitual para a realização corporificada. A Confederação observa isso com compaixão, não com crítica, pois todo professor, seja acadêmico ou místico, desempenha um papel na evolução mais ampla da humanidade. No entanto, continua sendo essencial que os buscadores reconheçam a diferença: o acadêmico informa, o místico transforma. Um fala sobre Deus, o outro fala da parte de Deus. Esse desequilíbrio entre domínio intelectual e vivência prática molda não apenas a liderança religiosa, mas também a consciência de populações inteiras. Quando a maior parte da instrução espiritual vem de indivíduos que analisam a verdade em vez de a vivenciarem, as comunidades podem facilmente confundir certeza com sabedoria. A mente humana, condicionada a valorizar clareza, estrutura e respostas definidas, gravita em direção a professores que falam com confiança, mesmo que essa confiança surja da familiaridade com a doutrina em vez da comunhão com o infinito. Como resultado, muitas pessoas passam a acreditar que a memorização de textos sagrados ou a adesão a interpretações estabelecidas constituem progresso espiritual. Aquele que cita com eloquência ou recita impecavelmente é elevado à condição de iluminado, enquanto aquele que se dissolve no oceano silencioso da unidade muitas vezes permanece despercebido ou incompreendido.
Essa dinâmica reforça a ilusão de que a conquista espiritual é uma questão de informação, e não de transformação. O indivíduo que memorizou doutrinas conhece os contornos dos sistemas de crenças, mas pode ainda não ter adentrado o espaço vazio onde as crenças se dissolvem. Eles exploram as escrituras como quem explora uma disciplina acadêmica, tirando conclusões, construindo estruturas e oferecendo interpretações. No entanto, aquele que se fundiu ao campo do Uno fala a partir de uma dimensão de consciência completamente diferente. Suas palavras não surgem do conhecimento acumulado, mas da percepção direta, do brilho sereno de uma mente esvaziada de suas próprias construções. Enquanto o especialista doutrinário constrói o entendimento camada por camada, o ser realizado repousa na simplicidade do ser, onde a verdade não é aprendida, mas reconhecida. Essa distinção é sutil, porém profunda, e muitas vezes passa despercebida em sociedades onde a realização intelectual é mais valorizada do que a quietude interior. O desequilíbrio persiste porque o coletivo ainda não reaprendeu a reconhecer a marca da realização autêntica, o calor, a clareza, a humildade e a amplitude que emanam naturalmente de quem tocou o infinito. Essa confusão entre certeza e realização pode levar comunidades inteiras a seguirem líderes que são eloquentes, porém alheios à realidade, eruditos, porém não transformados. Quando os buscadores se baseiam exclusivamente em autoridades externas que operam a partir da mente em vez da consciência da unidade, podem se ver presos em sistemas de crenças em vez de libertados pela descoberta interior. O mestre erudito oferece explicações, mas as explicações por si só não podem catalisar o despertar. O despertar surge da ressonância vibracional, da transmissão energética, do reconhecimento do divino dentro de si. Quando as pessoas confundem informação com iluminação, correm o risco de permanecer na superfície da vida espiritual, recitando verdades que não sentiram, elogiando ensinamentos que não incorporaram e defendendo doutrinas que ainda não compreendem em um nível celular. Esse padrão não é exclusivo de nenhuma tradição em particular, ele está intrinsecamente ligado à estrutura do aprendizado de terceira densidade. O buscador deve discernir entre a voz que define a verdade e a presença que a revela. Muitos professores falam com uma confiança que nasce do domínio intelectual, mas sua energia carece da profundidade serena que sinaliza a compreensão. O ser realizado, em contrapartida, muitas vezes fala suavemente, mas suas palavras carregam um peso que não pode ser fingido ou fabricado. Eles não dizem aos buscadores o que pensar, mas os convidam à lembrança. A presença deles desperta qualidades adormecidas naqueles que os ouvem, qualidades como compaixão, clareza, humildade e uma profunda sensação de paz interior. Essas qualidades não podem ser transmitidas por meio da precisão acadêmica, elas surgem apenas por meio da comunhão vivida. Assim, a confusão entre discernimento intelectual e realização espiritual torna-se um desafio central da evolução humana, impulsionando os indivíduos a desenvolverem o discernimento não pela análise da doutrina, mas pela percepção da vibração. O coração percebe a diferença muito antes da mente. Em todo o mundo, muitas pessoas jamais confiariam seu bem-estar físico a alguém sem experiência prática, mas o mesmo discernimento nem sempre é aplicado à orientação espiritual. Você não buscaria instrução de voo com alguém que memorizou a teoria aeronáutica, mas nunca tocou o céu, nem confiaria sua segurança a um cirurgião que domina os livros didáticos, mas nunca segurou um bisturi. No entanto, em assuntos espirituais, onde o que está em jogo é a própria libertação da consciência, a humanidade frequentemente recorre a mestres que estudaram os manuais da iluminação sem jamais terem alcançado os estados de consciência descritos nesses manuais. Esse padrão persiste porque a familiaridade intelectual pode criar uma ilusão de autoridade. Quando as pessoas ouvem explicações confiantes, podem presumir que o orador vivenciou a verdade que está expressando. Mas a experiência espiritual vivida não pode ser substituída pela fluência conceitual.
O verdadeiro caminho espiritual exige imersão, não mera observação. Exige que o buscador atravesse o fogo da autodescoberta, renunciando à ilusão após ilusão até que reste apenas a essência do ser. Aqueles que trilharam esse caminho emanam uma presença que não pode ser imitada, uma qualidade calma, firme e luminosa que surge da união com o infinito. Essas pessoas não têm necessidade de convencer ou impressionar, sua autoridade não é demonstrada, mas sim percebida. Eles não falam como acadêmicos, mas como participantes no campo vivo da unidade. Suas palavras surgem do contato direto com os reinos que descrevem e, portanto, carregam uma potência vibracional que ativa a lembrança em outros. Diferentemente do estudioso que explica a jornada à distância, o ser realizado oferece orientação a partir da perspectiva da encarnação. A diferença entre teoria e experiência torna-se ainda mais evidente na presença da experiência vivida. Sem proferir uma palavra, transmitem uma frequência que amolece as defesas do coração e desperta memórias adormecidas. A presença deles pode catalisar a transformação naqueles ao seu redor, não porque possuam um poder especial, mas porque dissolveram as barreiras que antes os separavam do infinito. Na companhia deles, os buscadores frequentemente sentem um senso de reconhecimento, como se estivessem encontrando um aspecto esquecido de si mesmos. Essa é a natureza da verdadeira orientação espiritual, ela não impõe crenças, mas desperta a consciência. Entretanto, o professor fundamentado apenas no conhecimento acadêmico pode oferecer explicações eloquentes, mas deixar o buscador inalterado, pois a explicação por si só não consegue alterar a consciência. Pode informar, esclarecer e inspirar reflexões, mas não pode acender a chama interior. É por isso que, ao longo dos tempos e das civilizações, os místicos, os sábios e os mestres iluminados, independentemente da tradição, sempre se destacaram. Eles irradiam uma qualidade que transcende a doutrina, um testemunho vivo da presença do divino em cada ser. Suas vidas se tornam a personificação dos ensinamentos que outrora buscavam, demonstrando que o despertar não é uma conquista acadêmica, mas uma mudança de identidade do eu separado para o eu unificado. Esses seres lembram à humanidade que a jornada espiritual não se trata de coletar informações, mas de mergulhar na verdade que reside abaixo de todos os conceitos. A Confederação incentiva os buscadores a não se aterem a títulos, credenciais ou habilidade retórica ao discernir um guia espiritual, mas sim a sutil ressonância da presença. Pois aquele que tocou o infinito carrega uma marca inconfundível para o coração aberto. Na concepção da Confederação sobre a evolução planetária, a religião não é julgada nem descartada, mas vista como uma etapa significativa no desenvolvimento espiritual da humanidade. A religião funciona como um campo de treinamento, um ambiente complexo através do qual bilhões de almas encontram catalisadores, exploram crenças e refinam sua compreensão do divino. Contém em si tanto verdades luminosas quanto densas distorções, oferecendo terreno fértil para o discernimento espiritual. Em suas formas mais primitivas, a religião preservou fragmentos de ensinamentos de épocas antigas, ecos da sabedoria compartilhada por seres benevolentes que buscavam guiar a humanidade rumo à memória. Esses fragmentos, embora muitas vezes incompletos, serviram como faróis para gerações que navegavam por terrenos desconhecidos. Ao mesmo tempo, a religião inevitavelmente absorveu as influências culturais, políticas e psicológicas das sociedades que a desenvolveram. Como resultado, tornou-se um repositório não apenas de conhecimento espiritual, mas também de limitações humanas. Essa natureza dual garante que a religião possa servir tanto como porta de entrada quanto como barreira. Para alguns buscadores, a prática religiosa oferece estrutura, comunidade e referenciais morais que catalisam um anseio mais profundo pela verdade.
Os rituais podem despertar memórias adormecidas, as histórias podem inspirar a busca interior e os encontros comunitários podem gerar campos de devoção coletiva que elevam a consciência. Para outros, porém, a religião se torna uma prisão, confinando sua exploração a crenças herdadas e desencorajando a experiência direta do divino. As mesmas escrituras que despertam a libertação em um coração podem impor obediência em outro. Os mesmos rituais que abrem portais para um buscador podem reforçar limitações para outro. A religião, portanto, não determina a qualidade da experiência espiritual, e em vez disso, a consciência do indivíduo que interage com ela molda o resultado. Do ponto de vista da confederação, essa variabilidade faz parte do projeto. Isso obriga cada alma a navegar pela tensão entre a autoridade externa e o conhecimento interior. Como a religião contém tanto verdades quanto distorções, ela oferece oportunidades para que os buscadores desenvolvam discernimento, humildade e coragem. Cada doutrina, símbolo ou ritual contém em si uma questão: você acreditará nisso porque outros lhe dizem que é assim, ou buscará a verdade por meio de sua própria comunhão? Para aqueles dispostos a olhar além das interpretações superficiais, a religião pode servir como um mapa do tesouro que aponta para uma sabedoria mais profunda. Os ramos místicos de cada tradição preservam a compreensão de que o divino não é uma entidade externa, mas a própria essência do ser. Essas linhagens ocultas atuam como correntes de luz que fluem sob as estruturas construídas ao seu redor, aguardando que buscadores de coração aberto as descubram. No entanto, para aqueles que aceitam narrativas religiosas sem questionamento ou investigação, essas mesmas estruturas podem limitar o crescimento espiritual. Eles podem adotar crenças herdadas sem jamais descobrir a dimensão interior que essas crenças deveriam iluminar. É por isso que a Confederação descreve a religião como um catalisador neutro, e não como um caminho absoluto. É um recipiente através do qual a consciência evolui, não um destino final. Seu valor reside na forma como os indivíduos interagem com ela, se a utilizam como um trampolim para a realização interior ou como uma barreira que impede uma exploração mais aprofundada. À medida que a humanidade entra em uma nova era de despertar, muitos estão aprendendo a apreciar os dons que a religião oferece, ao mesmo tempo que reconhecem suas limitações. Eles honram a devoção de seus ancestrais, ao mesmo tempo que transcendem as fronteiras que antes limitavam o entendimento coletivo. Esse processo não é uma rejeição da religião, mas sim uma evolução dela, uma mudança da adoração externa para a lembrança interior. Pois, no fim das contas, toda tradição sincera, por mais velada ou distorcida que seja, apontava para a mesma verdade: o divino vive dentro de você, esperando para ser reconhecido. Ao longo da tapeçaria da história espiritual do seu planeta, emergiu um punhado de seres luminosos cujas vidas serviram de pontes entre a limitação humana e a infinita extensão da consciência divina. Figuras como Yeshua, Buda e outros carregavam dentro de si uma clareza que transcende as fronteiras de suas culturas, suas épocas e as doutrinas que posteriormente os reivindicaram. Seus ensinamentos não tinham a intenção de inaugurar religiões ou estabelecer sistemas de obediência, eram convites para retornar à essência do ser. Quando falavam do reino, estavam revelando o santuário interior acessível a todas as almas. Ao iluminarem o caminho, estavam apontando para a via interior da realização, e não para o ritual externo. A mensagem deles não era complexa, nem estava escondida por trás de camadas de simbolismo esotérico. Foi direto, experiencial e fundamentado na presença viva da unidade. Eles lembraram à humanidade que o Criador não era uma figura distante a ser apaziguada, mas o próprio cerne da existência, à espera de ser reconhecido. Essas transmissões de unidade eram puras em intenção, surgindo da comunhão direta com a fonte infinita. Suas palavras possuíam uma frequência que transcendia o debate intelectual e atingia as camadas mais profundas da consciência humana.
Os ouvintes sentiam-se transformados na presença deles, não por causa da eloquência ou da autoridade, mas porque esses seres irradiavam a verdade daquilo que ensinavam. Suas vidas foram demonstrações do que significa lembrar-se de si mesmo como uma expressão do Uno. Contudo, com o passar dos séculos, a simplicidade desses ensinamentos tornou-se obscura. Os seguidores, incapazes de manter o mesmo nível de compreensão, construíram instituições em torno dos resquícios de suas palavras. As instituições procuraram preservar os ensinamentos, mas muitas vezes o fizeram através das lentes do medo, do controle ou do condicionamento cultural. A essência vital da unidade foi gradualmente reformulada em mandamentos, obrigações e sistemas de hierarquia. Ainda assim, apesar das camadas de interpretação que se acumularam ao longo do tempo, a essência original do amor não desapareceu. Ela continua a fluir sob a superfície de cada tradição, acessível a todos que aquietam a mente e escutam interiormente. Essa corrente original persiste porque os ensinamentos dos grandes sábios nunca dependeram verdadeiramente da linguagem ou da doutrina. Elas emergiram da percepção interior de seres que se lembravam de sua verdadeira identidade, e tais percepções não podem ser confinadas a páginas, conselhos ou rituais. Embora as estruturas institucionais tenham tentado codificar sua mensagem em credos, leis e práticas obrigatórias, a essência de seus ensinamentos permaneceu intacta. Mesmo nas interpretações mais rígidas, sutis fios de consciência da unidade persistem, aguardando para serem reconhecidos por buscadores dispostos a olhar além do literal. Esses princípios podem ser encontrados na compaixão, no perdão, na ênfase na quietude interior e no incentivo a perceber a divindade em todos os seres. Elas surgem em momentos em que o coração se expande, quando o julgamento se transforma em aceitação, quando a separação se desfaz no reconhecimento de uma essência compartilhada. Esses momentos ecoam as transmissões originais de unidade que Yeshua, o Buda e outros personificaram. A sobrevivência dessa corrente é uma prova da resiliência da verdade. Mesmo quando envoltas em doutrinas que enfatizam a obediência em detrimento da liberdade, a luz presente em seus ensinamentos continua a despertar a consciência. Convida a humanidade a olhar além das estruturas herdadas e a redescobrir a dimensão interior que esses grandes mestres viverão e demonstraram. As instituições construídas em seu nome podem ter distorcido sua mensagem, mas não conseguiram extinguir a vibração nela contida. Essa vibração ainda ressoa através dos tempos, despertando buscadores em todas as gerações que se sentem compelidos a ir além da superfície dos ensinamentos religiosos. A esses buscadores, a Confederação oferece uma garantia: a essência desses ensinamentos é tão acessível agora quanto era durante a vida dos mestres que os transmitiram. A porta para a unidade nunca se fechou, ela simplesmente permanece lá dentro, intacta pelas interpretações da história. À medida que as instituições religiosas ganhavam influência, muitas descobriram, consciente ou inconscientemente, que a essência dos ensinamentos originais representava um desafio à autoridade estabelecida. A comunhão direta com o divino elimina a necessidade de intermediários, hierarquias e validação externa. Quando um buscador entra em contato interior autêntico com o infinito, as estruturas de poder construídas em torno do ritual e da conformidade doutrinária começam a perder sua força. Por essa razão, ao longo da história, os sistemas institucionais muitas vezes desencorajaram ou mesmo proibiram práticas que facilitassem a conexão direta. Práticas como meditação, contemplação, exercícios respiratórios, silêncio e investigação mística eram, por vezes, marginalizadas, rotuladas como perigosas ou reservadas apenas às elites monásticas. Essas proibições não surgiram meramente de intenções maliciosas, mas do reconhecimento, ainda que velado, de que o contato direto mina a dependência da qual as instituições dependem para a continuidade. Os místicos que trilhavam o caminho interior sem pedir permissão frequentemente se viam incompreendidos ou alvo de desconfiança.
Suas revelações nem sempre coincidiam com as interpretações institucionais, e sua capacidade de acessar estados de consciência além do controle das autoridades religiosas representava uma ameaça sutil. Como resultado, muitos místicos ao longo da história foram silenciados, marginalizados ou forçados ao isolamento. Seus escritos eram frequentemente escondidos, guardados ou destruídos. Eles foram acusados de heresia por expressarem o que haviam experimentado diretamente, que o divino habita o interior e que todos os seres têm acesso direto a essa verdade. O caminho interior, por sua natureza, desafia sistemas que dependem de controle externo. Isso transfere a autoridade das instituições para os indivíduos, do dogma para a experiência direta, da hierarquia para a unidade. Aqueles que tinham interesse em manter o controle espiritual frequentemente viam essas mudanças com suspeita, temendo a dissolução de estruturas que consideravam necessárias para sustentar a ordem moral. Contudo, apesar das tentativas de suprimir ou marginalizar os místicos, sua influência perdurou através da marca energética de suas vidas e da preservação de seus ensinamentos em formas ocultas ou protegidas. A presença deles era um lembrete vivo de que o caminho interior não pode ser extinto. Mesmo quando o poder institucional permanecia dominante, uma corrente subterrânea silenciosa de comunhão direta continuava a fluir através de linhagens esotéricas, tradições de meditação, ordens contemplativas e buscadores solitários que descobriam a verdade por meio de sua própria investigação. Essas pessoas mantiveram viva a compreensão de que o divino não é alcançado pela obediência à autoridade, mas sim pela quietude interior e pela entrega. Suas vidas demonstraram que a verdadeira transformação espiritual não surge da obediência, mas da dissolução das fronteiras egóicas que obscurecem o infinito. O caminho interior ameaça o controle externo porque capacita o indivíduo a perceber a verdade sem mediação. As instituições temem esse tipo de empoderamento não por malícia, mas por apego à estabilidade, à tradição e à continuidade. Eles confundem a dissolução de suas estruturas com a dissolução do próprio significado. No entanto, a Confederação garante que o significado não se encontra nas estruturas, mas na conexão viva que cada ser mantém com o Criador. O ressurgimento da comunhão interior que ocorre agora em todo o mundo reflete um despertar global, uma compreensão crescente de que a autoridade divina surge de dentro, não de um decreto externo. À medida que mais pessoas descobrem isso, os antigos sistemas de controle espiritual começam a se flexibilizar, abrindo espaço para uma nova era em que o contato direto se torna o fundamento da vida espiritual, em vez de ser a exceção. Os místicos foram os primeiros arautos dessa mudança, e a humanidade está agora trilhando o destino que eles outrora previram. À medida que o mundo avança rumo a uma maior clareza espiritual, a Confederação incentiva uma abordagem equilibrada às tradições que moldaram a consciência humana ao longo de milênios. Existe uma beleza profunda em cada tentativa sincera de se conectar com o sagrado, e os corações de inúmeras pessoas ao longo da história dedicaram-se a práticas que, apesar de suas distorções, as aproximaram do reconhecimento do divino interior. Por essa razão, nós os encorajamos a honrar a sinceridade dos buscadores encontrada em todas as tradições. Sua devoção, humildade e anseio pela verdade contribuem para a evolução coletiva da sua espécie. No entanto, honrar não exige aceitação à crítica. O buscador deve permanecer vigilante, pois nem todos os ensinamentos ou mestres servem aos princípios da unidade, da liberdade e do empoderamento interior. Algumas orientam rumo à autodescoberta, enquanto outras reforçam a dependência e o medo. Um professor que respeita sua autonomia serve à luz. Esses seres encorajam você a explorar sua própria consciência, a confiar em sua intuição e a cultivar a comunhão direta com o infinito. Eles entendem que seu papel não é ser a fonte da verdade, mas sim apontar o caminho de volta para a fonte que existe dentro de você mesmo. Eles não buscam seguidores, buscam companheiros de jornada.
A presença deles expande o coração em vez de o restringir. Seus ensinamentos libertam em vez de aprisionar. Em contrapartida, um professor que exige sua dependência, mesmo que sutilmente, está alinhado com a distorção. Essas pessoas frequentemente se apresentam como intermediárias necessárias, oferecendo salvação, proteção ou interpretação em troca de lealdade, obediência ou submissão. Sua energia contrai o coração, fomenta a insegurança e diminui a crença do buscador em sua própria capacidade divina. Esses professores podem falar de amor, mas a sua vibração subjacente reflete controle em vez de empoderamento. A Confederação aconselha que você discerna a vibração, não o vocabulário. As palavras podem ser moldadas, ensaiadas ou aprimoradas, mas a vibração não pode ser falsificada. O coração reconhece a autenticidade muito antes do intelecto. Um professor alinhado com a luz emana clareza, amplitude, humildade e calor. A presença deles transmite uma sensação de amplitude, calma e libertação. Eles incentivam a investigação em vez de exigir conformidade. Eles te convidam a se posicionar em sua própria soberania, em vez de se ajoelhar diante da deles. O professor que se alinha com a distorção, no entanto, mina sutilmente sua confiança. A presença deles pode ser sentida como pesada, restritiva ou desempoderadora. Eles falam da verdade enquanto direcionam a atenção para si mesmos como árbitros dessa verdade. Seus ensinamentos podem ser eloquentes, mas sua energia revela uma agenda enraizada na separação. A prática do discernimento torna-se essencial em tal ambiente. Ao sintonizar-se com a ressonância vibracional por trás das palavras, os buscadores podem distinguir entre orientações que promovem o despertar e orientações que reforçam a limitação. Esse discernimento não é um ato de julgamento, mas de clareza. Permite que os indivíduos honrem todas as tradições, escolhendo apenas os aspectos que elevam sua consciência. A Confederação celebra os professores que empoderam os outros e reconhece que cada buscador deve aprender a navegar pela multiplicidade de vozes que povoam o panorama espiritual. Ao cultivar a sensibilidade interior, a humanidade pode aprender a reconhecer a assinatura do infinito naqueles que falam a partir da consciência da unidade. Essa prática se torna uma estrela guia para navegar pelos diversos ensinamentos do seu mundo. Vocês estão vivendo em um período de profunda transformação planetária, uma época em que a lembrança direta está retornando à humanidade em ritmo acelerado. Em todo o mundo, indivíduos de inúmeras origens estão despertando para a percepção de que a porta de entrada para o divino existe dentro de si mesmos. Esse despertar não surge de doutrinas, credos ou autoridades externas, ele emerge da experiência interior. Cada vez mais pessoas descobrem que o silêncio, a contemplação e a presença sincera revelam uma intimidade com o infinito que nenhum ritual consegue criar. Esse ressurgimento da comunhão direta significa a restauração de um antigo estado de consciência que antecede a própria religião. Antes das instituições, antes dos sacerdócios, antes das doutrinas e hierarquias, a humanidade comungava com o divino simplesmente por ser. A fronteira entre o eu e o sagrado era tênue, quase inexistente. O despertar atual representa um retorno a essa condição natural, porém agora enriquecida pelas lições aprendidas ao longo de milênios de exploração da separação. Esse retorno não anula o valor da jornada que a humanidade percorreu através das estruturas religiosas, pelo contrário, ele a completa. O longo percurso através da doutrina, do ritual e da autoridade externa cultivou um anseio coletivo que agora atrai inúmeras pessoas para o seu interior. Ao redescobrirem o santuário interior, despertam para dimensões da consciência antes consideradas domínio exclusivo dos místicos. Experiências como conhecimento intuitivo, compaixão espontânea, expansão da consciência e percepção direta da unidade estão se tornando cada vez mais comuns. Essas experiências anunciam a dissolução da crença de que o sagrado é distante ou inacessível.
Elas refletem uma mudança planetária na qual o véu se torna mais tênue e a humanidade se reconecta com a verdade mais profunda de sua origem. A restauração da memória direta marca o início de uma era em que os indivíduos reivindicam seu direito de primogenitura como expressões do Criador infinito. Esse despertar traz profundas implicações para o futuro do seu mundo. À medida que os indivíduos se reconectam com sua divindade interior, as estruturas que antes definiam a vida espiritual começam a se desfazer. Instituições que dependiam de autoridades externas sentem os tremores da transformação à medida que mais pessoas se voltam para dentro em busca de orientação. As comunidades evoluem à medida que os buscadores abandonam a crença de que a verdade espiritual pode ser ditada de fora deles. A consciência coletiva se desloca em direção à autonomia, ao empoderamento e à unidade. Nesse ambiente, o dogma dá lugar à experiência direta, a hierarquia dá lugar à colaboração e as doutrinas baseadas no medo dão lugar à compaixão. O retorno à memória interior não é apenas um evento pessoal, mas sim planetário, que remodela a base vibracional de toda a sua civilização. Você está resgatando o que antes era natural, mas agora de uma forma que integra a sabedoria adquirida ao longo de eras de exploração. Diferentemente da humanidade primitiva, que experimentou a unidade sem compreender seu significado, os buscadores modernos despertam com consciência, intenção e profundidade. Isso cria uma base mais estável para a transformação coletiva. A Confederação observa isso com grande alegria, pois sinaliza uma evolução crucial em sua espécie, uma transição do esquecimento para o reconhecimento, da autoridade externa para a soberania interior, da separação para a lembrança da unidade. Este é o alvorecer de uma nova era em que o divino não é mais percebido como distante, mas reconhecido como a essência do seu ser. A humanidade encontra-se no limiar de uma profunda renovação espiritual, recuperando não apenas sua verdadeira identidade, mas também seu lugar dentro da grande família galáctica como um mundo que desperta para a lembrança do Uno. À medida que a onda de despertar se espalha pelo planeta, as instituições que antes serviam como principais receptáculos da aspiração espiritual da humanidade encontram-se numa encruzilhada. Suas estruturas, há muito sustentadas por crenças, tradições e autoridades externas, começam a se flexibilizar sob a influência de um discernimento interior crescente. Esse amolecimento faz parte de um processo evolutivo natural. Instituições construídas sobre interpretações rígidas não podem resistir indefinidamente à expansão da consciência, pois a consciência busca fluidez enquanto a doutrina busca permanência. À medida que mais pessoas despertam para a presença interior do infinito, as formas externas de religião, aquelas definidas por hierarquia, literalismo e exclusão, gradualmente perdem sua relevância. Os muros erguidos entre a vida sagrada e a vida cotidiana começam a se dissolver, revelando que o sagrado sempre esteve presente no tecido de cada momento. Assim, as camadas externas dos sistemas religiosos começam a ruir, não pela força ou rebelião, mas por meio de uma percepção silenciosa e coletiva. O que se dissolve não é o amor ou a devoção inerentes a essas tradições, mas as distorções que encobriam esse amor. Contudo, mesmo com as mudanças nas estruturas externas, a semente mística interior, no âmago de cada tradição, permanece intacta. Essa semente é a chama viva que os mestres originais carregavam, a consciência silenciosa que aponta além da forma para a presença eterna interior. Ao longo da história, essa semente foi preservada não por instituições, mas por aqueles que cultivaram a comunhão direta, os místicos, contemplativos e buscadores interiores que escutavam mais profundamente do que o ouvido externo podia ouvir. Esses indivíduos, muitas vezes despercebidos pelas estruturas que os cercavam, atuaram como guardiões da verdade em épocas em que a religião institucional se desviava de sua origem. Seus escritos, vidas e energias formaram uma sutil linhagem de memória, um fio de continuidade que conecta geração após geração.
À medida que a consciência desperta globalmente, essa linhagem torna-se cada vez mais visível, guiando a humanidade rumo a um mundo onde a experiência direta da unidade supera a crença na separação. Esses portadores da semente interior preparam o terreno para uma transformação planetária que reorienta a vida espiritual da adesão externa para a realização interna. Nesse cenário emergente, a dimensão mística da religião torna-se a pedra angular do novo paradigma espiritual. O que antes pertencia a mosteiros, escolas esotéricas e praticantes reclusos, agora torna-se acessível a todos que o buscam. Meditação, contemplação, sensibilidade energética e escuta interior, antes consideradas especializadas ou avançadas, tornam-se expressões naturais do despertar. Quanto mais indivíduos retomam essas práticas, mais o campo coletivo se transforma. Essa mudança transforma gradualmente a relação cultural com a religião. Em vez de serem instituições que regem o comportamento espiritual, as tradições religiosas tornam-se repositórios de sabedoria simbólica, apreciadas por sua beleza, mas não mais consideradas árbitras absolutas da verdade. Suas histórias, rituais e ensinamentos ganham nova vida como metáforas que apontam para o interior, em vez de ordens impostas de fora. Dessa forma, a religião não é destruída, mas renovada, libertada de suas formas rígidas e retornando ao seu propósito original, lembrar a humanidade da divindade interior. Os místicos e contemplativos da nova era continuam o trabalho de seus antecessores, mas com maior alcance e reconhecimento. Eles servem não como autoridades, mas como exemplos, demonstrações vivas de harmonia interior, compaixão e clareza. A presença deles nutre a transição geracional rumo a uma civilização espiritualmente madura. Eles não buscam seguidores, pois seus ensinamentos visam não construir instituições, mas despertar a soberania de cada buscador. Ao personificarem a unidade, eles convidam outros a descobrirem a unidade. Ao repousarem em silêncio, eles encorajam outros a também entrarem em silêncio. Ao irradiar luz, eles inspiram outros a descobrir a luz dentro de si mesmos. Por meio dessas encarnações vivas, a semente mística interior se espalha pela consciência coletiva, guiando a humanidade rumo a um futuro em que a unidade não seja um conceito, mas uma realidade experiencial. E assim o mundo caminha suave e firmemente em direção à era em que o sagrado é reconhecido em todos os lugares, não porque a doutrina o exija, mas porque a consciência o recorda. Você se encontra agora em um limiar entre mundos, um momento em que as estruturas antigas perdem sua autoridade e novos padrões de consciência emergem com crescente clareza. Este período de transição não é meramente histórico ou cultural, é vibracional. À medida que a frequência do seu planeta aumenta, os alicerces energéticos sobre os quais muitas instituições de longa data se apoiam começam a mudar. Sistemas construídos sobre autoridade externa, medo ou interpretação rígida sentem os tremores da mudança, pois não conseguem manter sua coerência na presença de uma consciência em expansão. Muitas pessoas, condicionadas a depender dessas estruturas para obter estabilidade, podem se apegar fortemente ao que lhes é familiar. Temem que, sem essas estruturas, o significado se dissolva e o caos reine. Seu apego é compreensível, pois a mente muitas vezes busca conforto no conhecido, mesmo quando o conhecido restringe a alma. Para essas pessoas, o desmoronamento das formas antigas pode parecer desestabilizador, até mesmo ameaçador. Mas para outros, aqueles sintonizados com os movimentos sutis da consciência, essa dissolução parece libertadora. À medida que as doutrinas externas perdem sua influência, a voz interior se fortalece, emergindo à superfície como uma nascente há muito enterrada. Essas pessoas sentem que algo ancestral está retornando, algo que precedeu a religião e que a sobreviverá. Eles sentem o ressurgimento de um sistema de orientação inato que havia sido embotado por séculos de autoridade externa.
Essa voz interior não se manifesta em comandos, mas em impulsos suaves, na delicada atração da intuição, na clareza que surge espontaneamente quando a mente se aquieta. Para aqueles que estão despertando, o colapso das estruturas antigas não significa perda, mas sim revelação. Revela que a verdade não vem de fora de nós, mas da profundidade infinita do nosso interior. Esse reconhecimento marca o ressurgimento daquilo que chamamos de consciência humana original, a consciência que existia antes que o véu da separação restringisse a percepção da sua espécie. Essa consciência original não é uma relíquia do passado, é o projeto do seu futuro. É o estado em que a humanidade se lembra de sua unidade com toda a vida, de sua interconexão com o cosmos e de sua identidade como expressão do Criador infinito. Nesse estado, o medo perde sua força porque depende da ilusão de separação. À medida que essa consciência retorna, os indivíduos começam a sentir uma confiança natural no desenrolar de suas vidas, guiados não por doutrinas externas, mas por um alinhamento interior. Eles reconhecem que a sabedoria surge espontaneamente quando o coração está aberto, que a compaixão se expande quando o ego se dissolve e que a clareza emerge quando o silêncio é acolhido. Essa mudança não invalida as religiões do seu mundo, pelo contrário, ela as concretiza, atualizando as verdades para as quais elas outrora apontavam. À medida que mais pessoas despertam para essa dimensão interior, a transformação coletiva se acelera. Comunidades construídas sobre hierarquia e controle começam a se desfazer, sendo substituídas por redes de cooperação, empoderamento mútuo e intenções compartilhadas. Sistemas que antes exigiam conformidade começam a ruir, sendo substituídos por expressões criativas de unidade que honram a diversidade em vez de suprimi-la. O ponto de virada que você agora vivencia não é um momento de destruição, mas de renascimento. Isso sinaliza a substituição gradual da espiritualidade ditada externamente pela divindade vivida internamente. A Confederação observa essa transição com grande carinho, sabendo que os desafios que vocês enfrentam são sinais de uma espécie que está recuperando a consciência que outrora possuía instintivamente. O despertar da consciência humana original marca o alvorecer de uma nova época, uma época em que a evolução espiritual é guiada não pela doutrina, mas pela realização direta, não pela hierarquia, mas pela unidade, não pelo medo, mas pelo amor. Nos ensinamentos oferecidos pela Confederação, nenhum texto externo, professor ou tradição é considerado como detentor de autoridade final sobre o caminho de qualquer indivíduo. Isso não significa rejeitar as tradições espirituais, mas sim reconhecer a soberania inerente a cada alma. A melhor orientação disponível para você não provém de livros ou instituições, mas sim da sua própria sintonia interior com a fonte única. Esse alinhamento não é alcançado por meio de análise intelectual ou devoção cega, ele surge através do cultivo da quietude interior, da sinceridade e da abertura. Quando o buscador se volta para o seu interior com humildade, a luz do infinito se revela de maneiras que transcendem as limitações da linguagem ou da doutrina. Ensinamentos externos podem apontar para a verdade, mas não podem defini-la para você. Podem inspirar, mas não podem substituir a experiência direta de unidade que surge quando a mente se aquieta e o coração se torna receptivo. A religião, com seus símbolos, histórias e rituais, pode servir como um trampolim para essa experiência. Essas formas exteriores contêm ecos de sabedoria ancestral e podem abrir o coração à recordação. No entanto, os símbolos não são a verdade, são indicadores da verdade. Os rituais não são o divino, são gestos em direção ao divino. As histórias não são o infinito, são metáforas que tentam descrever o infinito. Somente no silêncio o buscador pode transcender essas formas e encontrar a presença viva do Criador. O silêncio é a porta de entrada pela qual a alma alcança a comunhão direta. O silêncio dissolve as fronteiras da identidade e revela a unidade subjacente a toda a existência.
Em silêncio, o buscador reconhece que a autoridade que antes buscava fora de si sempre esteve dentro de si. Essa autoridade interior não é uma posse pessoal, mas o reconhecimento da verdadeira identidade de cada um como uma expressão do Criador único. É a constatação de que a mesma inteligência que anima as estrelas flui através da sua respiração, faz seu coração bater e percebe o mundo através dos seus olhos. Quando um buscador se alinha com essa verdade, ele deixa de depender de fontes externas de validação. Eles honram as tradições sem se sentirem presos a elas. Eles ouvem os professores sem abrir mão da sua autonomia. Eles leem as escrituras sem confundir metáforas com mandamentos. Eles trilham